Evangelho de João, capítulo 4, verso 35. Diz assim a palavra do Senhor: Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a seca? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a seca. Amém? Pode sentar, meus queridos irmãos. Levantai os vossos olhos e vede que as terras já estão brancas para a seca. Na sexta-feira eu preguei uns versículos anteriores a esse versículo aqui que você tem, e hoje peguei do versículo adiante, que é aquela passagem onde Jesus, em Samaria, ali na região, aquela mulher samaritana, os discípulos vão buscar alimento. Quando eles voltam, Jesus está dialogando com aquela mulher e dá grandes instruções. E de repente ele começa a falar com os discípulos que ele tem uma comida, porque os discípulos foram buscar alimentos. Quando voltaram, ele disse que tinha uma comida que eles não conheciam, e a comida dele era fazer a vontade do Pai e realizar a sua obra. E na sequência ele diz assim: vocês dizem que faltam 4 meses para a seca. Aí ele informa: levante os olhos e veja que os campos já estão brancos para a seca. Ou seja, tecnicamente, ainda faltam 4 meses. Quem é da agricultura sabe, o tempo do plantio, o tempo de colher, as ruas que plantam, que colhem, tudo isso, tem tudo um sistema, né? Mas o Senhor nos chama a olhar nesse texto para os seus discípulos. Evidentemente chega até nós a informação da parte do Senhor, que nós precisamos levantar os olhos e entender que o tempo de Deus realmente não é o nosso tempo. E que, embora olhando para o campo, e a Bíblia nos informa que o mundo é o campo, em outra passagem, em Mateus, nós olhamos para a passagem como essa e observamos que, embora o tempo, tecnicamente apontado, não seja o tempo da colheita, mas ele diz: levante os olhos, porque às vezes nós não levantamos nossos olhos. Não levantamos os olhos, não conseguimos enxergar, não conseguimos compreender muitas coisas que acontecem e que estão acontecendo. Muitas vezes estamos tão cabisbaixos com tantas coisas e preocupados com tantas coisas e olhando só para baixo e não conseguimos enxergar, não conseguimos entender, e vamos seguindo a vida, e vamos caminhando, e vamos seguindo sem compreender, sem entender algumas coisas que se fazem necessárias na nossa caminhada, na nossa vida com o Senhor, no nosso caminhar cristão. E o título da mensagem que eu vou pregar aqui nesta manhã é este: Campos Brancos, Libertação, Poder e Frutos. Amém. Campos Brancos, Libertação, Poder e Frutos. Esse texto, evidentemente, é muito usado, e muito bem usado, diga-se de passagem, nas manhãs missionárias, nos congressos missionários. Levantai os olhos, porque os campos são brancos para a ceifa, etc, etc. Mas nós precisamos entender uma séria necessidade. Cristo estava apontando para aqueles servos dele, servos do Senhor, que estavam ali com ele, os seus discípulos, a necessidade de levantar os olhos e compreender a brevidade, de compreender a necessidade de se anunciar, de se enxergar, de se contemplar. Temos que entender a realidade, porque quando Cristo começou seu ministério, no seu tempo, na verdade antes disso, mas no seu ministério, enfrentou muitas adversidades, inclusive com os fariseus, com religiosos, com falsos mestres, com falsos servos, e assim era uma realidade que era pungente no seu ministério. E também a possibilidade que eles tinham de levantar os olhos, enxergar, ir, sair, pescar, anunciar, proclamar. Outro dia eu vi uma frase, ou eu li talvez, sobre nós temos que evangelizar, aí fora é evidente, mas também temos que pregar e evangelizar a igreja agora. Porque é tanta heresia, e tanto engano, e tanto desvio doutrinário, que começa as pessoas a ficarem confusas: o que é, como que é, por que é assim, por que não é. Antigamente nós olhávamos para a igreja, as pessoas de fora olhavam e sabiam: ali é uma igreja, ali é um povo crente, ali eles oram, o que faz ali dentro? Naquele salão alugado, naquela casa do irmão, naquele sítio que tem uma chácara, que tem uma casa, o que eles fazem? Eles choram, eles que sentem a presença de Deus, eles cantam, eles leem a Bíblia, eles oram. Era isso. Hoje você olha alguém e diz: olha, o que eles fazem lá dentro? Em muitos lugares você faz coisas que são aberrações terríveis, que as pessoas ficam confusas. Mas ali é uma igreja, ao ponto de mesmo até nós às vezes dizemos isso: mas isso é um culto a Deus? Isso é uma igreja?
Então eu quero que você abra comigo a sua Bíblia também agora, no livro de Jeremias, no capítulo 8, e no versículo 20, que também é uma mensagem temática, e eu tenho essa facilidade de correr nesse tema aqui. Eu quero que você abra comigo em Jeremias 8, e o versículo 20, para nós falarmos um pouco sobre essa mensagem que eu dei o título: Campos Brancos, Libertação, Poder e Frutos. Jeremias 8, verso 20. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Aleluia. Passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Esse texto que nós lemos aqui agora, ele tem como pano de fundo a rebeldia da nação em Israel. Isso aqui antecede a queda da nação em 586 a.C., tomada por Babilônia. Quando Nabucodonosor já tinha investido, estava cercando, estava mirando as forças e definitivamente tomou a nação e levou em cativeiro. Cativeiro esse que durou 70 anos. De modo que antes os profetas vinham anunciando, falando da rebeldia, falando da dificuldade, falando de que tinha que se arrepender, apontando que precisava haver um reavivamento, e o avivamento começa com arrependimento, com quebrantamento, com vidas separadas para o Senhor, com entendimento que culto não é algo espalhafatoso, algo fora do comum, é culto, é santo, é coisa séria. E a nação vinha desleixando, a liderança desleixava, o sacerdote desleixava, os ministros não estavam preocupados, as pessoas estavam tomando cada um a sua maneira de cultuar e de fazer, e então a nação foi deixando de seguir os preceitos, não cumpriam mais os preceitos, deixaram o ano sabático, deixaram, enfim, uma série de coisas. É uma mensagem, não é um estudo, então não tem tempo de dar todos os detalhes. Mas a nação foi sofrendo, e a nação, segundo a palavra do Senhor, seria levada em cativeiro, como assim foi. As pessoas não estavam entendendo, não enxergavam isso. Esse profeta Jeremias que nós lemos agora aqui, ele apanhou, ele foi jogado num poço, ele foi achincalhado porque estava pregando a verdade e diante da nação, e as pessoas estavam ali sendo despertadas por ele, por essa mensagem, não só o profeta Jeremias, entre outros, mas as pessoas estavam tão dispersas, tão preocupadas e tão distantes do que era o compromisso com o Senhor, que chega um momento que eles de fato vão em cativeiro. Claro, sempre tem aqueles que estão ali querendo, inclusive Jeremias fez o ministério dele na pregação de 40 anos, e as pessoas não se arrependiam, era algo terrível, não havia quebrantamento. Agora observe, quando chega nesse capítulo 8, no versículo 20 que nós lemos, se você voltar nos versículos antes, você vai ver que Jeremias chora, sofre por causa da ferida do povo, por causa do que havia acontecido, porque o que estava acontecendo, por causa do desrespeito, da rebeldia mesmo, do desleixo com as coisas do Senhor. O próprio Jeremias, ele diz assim: maldito é aquele que faz a obra do Senhor fraudulentamente, relaxadamente. E a nação ia tomando esses rumos realmente, e havia profetas falsos, ali era coisa terrível, e eles ouviam os profetas falsos, está fazendo errado, caminhando errado, não cumprindo a lei, não cumprindo o preceito. Aí vinham os profetas e falavam: o Senhor é contigo, está tudo certo, está tudo bem, e a nação continuava. Aí vinha o profeta falando a verdade, falando o certo, apontando o caminho certo, e as pessoas desprezavam, batiam, escorraçavam com aquele que pregava o certo. Mas nós temos que pregar o certo, mesmo que o certo nos custe muito caro, meu querido. Nós temos que pregar o certo, mesmo que o certo nos custe muito caro, inclusive a nossa cabeça no prato. Essa é a grande verdade. Outra coisa que eu preciso dizer para vocês é o seguinte: que custa caro, custa muito caro ter altos valores. Você está entendendo? Custa muito caro nós temos altos valores. Preço é uma coisa, valor é outra coisa. Uma coisa é preço, outra coisa é valor. Não é isso? Tem coisa que tem preço e tem coisa que tem valor. O que tem valor, tem valor. O que tem preço você pode negociar. E com as coisas do Senhor nós não temos preço, nós temos valores. E não negociamos valores espirituais. Nós não negociamos valores preceptuados nas Escrituras Sagradas.
Então, quando nós olhamos para uma situação dessa, Jesus lá no livro que nós lemos em João: levantai os vossos olhos e vede a necessidade, a urgência. Vede que os campos já estão brancos para ser. Vocês falam daqui a 4 meses, mas agora é tempo de anunciar, é tempo de pregar, é tempo de proclamar. Nós trazemos para nossos dias de hoje. Enquanto eu meditava e preparava esse esboço, esse sermão, eu falava: Senhor, eu sempre falo isso na minha preparação. Eu falo: Senhor, o que é que tu queres falar com a igreja? O que é que o Senhor quer ministrar para o teu povo? O que é que o Senhor quer falar com a tua igreja? Aí o Senhor me levou nesses textos e me levou até Jeremias, onde a nação, olhando, observando, passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Nós vamos em cativeiro, não fomos obedientes, não cumprimos a palavra, não tivemos temor, não tivemos os requisitos para servir ao Senhor e continuar na terra, porque no preceito da palavra do Senhor, se eles fossem fiéis, o Senhor os manteria ali. Se eles fossem infiéis, eles seriam levados em cativeiro por povo de línguas estranhas, e assim aconteceu. De maneira que nós olhamos para um texto desse e trazendo para os dias de hoje, e nós vemos nos dias de hoje uma grande dificuldade de se pregar o Evangelho. Nós vemos nos dias atuais que as igrejas estão em muitos lugares se esvaziando e enchendo outros lugares, mas na verdade não estão enchendo, estão inchando em outros lugares. E aquela que prega o Evangelho, que cultua o Senhor com canções que foram agora há pouco apresentadas a Deus, cristocêntricas, que louvam ao Senhor, que tributam a Ele a honra e a glória do seu nome. Em muitos lugares isso é algo assim, de outro mundo, digamos assim, não faz parte mais. Mas ainda há uma igreja, eu tenho dito isso constantemente, ainda que um remanescente, um povo pequeno, que espera louvar e exaltar o Senhor e ouvir a palavra, glorificar a Deus pela mensagem. E quando eu estava meditando, observe agora no versículo 20 do capítulo 8, quando a nação diz: passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Observe, coincidentemente, entenda essa palavra coincidentemente, entre aspas, porque Deus estabelece todas as coisas, Ele é o Senhor. Coincidentemente, com a colheita da cevada, dava-se a Páscoa. Preste bem atenção. Com a colheita, aliás, passou a cega é colheita, correto? Então, na época da colheita da cevada, coincidentemente, era a ocasião de Pêssar, ou da Páscoa judaica. E o que é a Páscoa judaica? É a saída do povo do Egito, do cativeiro que estavam para a terra prometida. O que é a Páscoa? É a libertação de um povo, ou melhor, do povo de Deus para uma terra que Deus assim prometera. Então, na cega, coincidentemente, repito, coincidentemente, entre aspas, da Páscoa era a colheita da cevada. E por ocasião da colheita da cevada, era o tempo onde se fazia o quê? Celebração da Páscoa. Quando Moisés, chamado pelo Senhor, foi enviado para o Egito, onde ali no capítulo 3, naquela sarça que ardia em chama e não se consumia, Deus fala com Moisés e diz para Moisés o Senhor para tirar o povo de lá e levar para o deserto, caminho de 3 dias, para celebrar o culto ao Senhor. Mais à frente Moisés chega e fala com o faraó e diz: olha, deixa meu povo sair, o povo do Senhor sair, porque vamos celebrar uma festa ao Senhor, vamos celebrar ao Senhor, vamos cantar ao Senhor, vamos cultuar a Deus, vamos festejar ao Senhor a libertação e a glória, o louvor do seu nome. E faraó ficou ali derretendo, os irmãos conhecem as passagens, sabe que foi uma coisa terrível, uma coisa tremenda, e Deus enviou as pragas, e o povo saiu dali como um forte, com o braço estendido, e o Senhor nos trouxe para a terra prometida, por causa da sua bondade, da sua graça. Então se celebra a Páscoa. E quando eu olho para esse texto, passou a cega. A primeira cega que eu quero citar aqui é a cega da cevada, onde eu disse que o texto é campos brancos, libertação, poder e frutos. Primeiro ponto aqui, a libertação que Deus proporcionou para nós, o seu povo, a sua igreja, os seus redimidos. E libertação essa que nós temos que levantar os olhos e ver que os campos estão brancos e temos que anunciar e proclamar e pregar. Porque muitas vezes nós ficamos falando: está difícil, as heresias se levantam, o engano se levanta, os falsos profetas se levantam, e nós temos nos calados. Muitas vezes nós temos ficado omissos, nós temos ficado apenas aqui reclamando e não temos tomado uma atitude. Mas o profeta ali foi, como eu disse agora há pouco, não tem coisa que algumas coisas têm valores, outras coisas têm preço. O que tem preço você negocia, o que tem valor você não negocia. Embora as pessoas voltando as costas, não querendo ouvi-lo, não querendo ouvir a mensagem profética, a atenção deles estava totalmente diversa, mas ainda assim, eles lá na frente ouviram, passou a cega. A época da Páscoa, onde o Senhor liberta, transformou, houve maravilhas, houve sinais, houve prodígios. Aconteceu na minha vida e na sua vida também, como foi cantado agora há pouco aqui, quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escravidão, livrou-me da escuridão.
escravidão. Nós somos salvos por esse. Quando eu falo Páscoa, eu tenho que automaticamente olhar lá para o livro de João, quando João Batista, ele diz: eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E esse Cordeiro de Deus continua tirando o pecado do mundo. É o mesmo Cordeiro pascal. Cristo é a nossa Páscoa. Então passou a cega do quê? Da cevada. E passando a Páscoa, o que nós temos na Páscoa? Libertação. Nós temos que proclamar essa libertação. O Evangelho não é comércio, o Evangelho não é engano, o Evangelho não é mentira, o Evangelho não é show, o Evangelho não é stand-up comedy, o Evangelho é a proclamação que Jesus é o Senhor, que morreu na cruz do Calvário e ressuscitou no terceiro dia para nos salvar. Glórias. Glórias a Deus. Sério. Quando nós olhamos para o livro de Jeremias, no capítulo 11 e 12, o Senhor olha para Jeremias, ele o chama, e ele começa a falar: Senhor, eu sou muito jovem, eu sou uma criança, não tem jeito, mas não, desde o ventre eu já te consagrei, te separei, te dei como atalaia, como profeta. Aí ele olha para Jeremias: o que tem nas tuas mãos? Uma vara de amendoeira, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. No hebraico, o verbo ali da amendoeira é o mesmo de zelar, ou de velar, ou seja, a plantação está ali e o agricultor vai e fica olhando, contemplando, velando como é que está a sua plantação, como é que está o que ele plantou, como é que está a sua horta, os seus campos, a sua plantação. Então é o mesmo verbo. Deus está velando para cumprir com a sua palavra. É isso que está dizendo o texto. Deus tem velado para cumprir com a mensagem. Libertação, os campos estão brancos. Vamos anunciar a libertação em Cristo. Deus nos chamou, Deus nos separou, Deus nos redimiu, Deus colocou-nos diante da sua presença santa na igreja, como os demais irmãos que somos juntos do corpo de Cristo, cujo Cristo é o cabeça desse corpo, de maneira que estamos aqui para anunciar essa libertação. Uma libertação que não é proclamada por causa de alguma coisa outra, a não ser pelo Cordeiro de Deus que na cruz morreu e derramou o seu sangue precioso. Glória a Deus. Amém. Nós costumamos comentar, e dizemos até ontem mesmo ali com os irmãos, comentando sobre as grandes dificuldades que nós temos enfrentado nos dias de hoje. E nos anos que se passaram, 20, 40, 30 anos atrás, era um pouco diferente. 40 anos atrás era bem mais diferente. As pessoas tinham mais tempo, tinham mais zelo, tinham mais cuidado. Mas aí eu fico pensando, mas o tempo continua o mesmo, o dia de 24 horas, a semana tem 7 dias, o ano tem 365, mas nós começamos a colocar tantas coisas que nos prendemos e não temos a liberdade de cultuar e servir ao Senhor. Nós colocamos tantas as coisas, por exemplo, eu não posso ir porque não tenho tempo, mas tem tempo para a internet, já tenho falado isso. Aí eu não vou de manhã porque não tenho tempo, porque eu tenho que lavar a roupa, eu tenho que costurar a roupa, eu tenho que fazer comida. Eu falei outro dia para os irmãos lá, falei: o almoço do crente do domingo é feito no sábado. O almoço do crente do domingo é feito no sábado. Deixa tudo preparadinho. Prepara no sábado, porque de manhã nós vamos celebrar o Senhor. Saber o que é culto a Deus, nós somos libertos. Não deixa passar a cega, não deixa passar a Páscoa, não deixa passar a libertação, não. Nós somos salvos pelo Senhor, então vamos celebrar, vamos cultuar, vamos ter esse entendimento que nós temos que servir ao Senhor e prestar um culto a Ele, digno da sua honra e da sua glória. Imagina o que você era antes, o que eu era antes. Imagina como você estava, você que não nasceu num berço cristão, evangélico. Imagina de onde o Senhor Deus tirou. E nós tínhamos tempo para tudo. Nós tínhamos tempo para tudo. Hoje a maior das reclamações que eu ouço, pastor Gildo, não tem tempo. Eu não tenho tempo, eu tenho que descansar porque eu trabalhei a semana inteira. Eu não tenho tempo, mas tem tempo futebol, tem tempo videogame, tem tempo para tanta coisa. Então nós temos que entender o seguinte: nós somos libertos ou vamos deixar passar essa cega? Passou a cega e a primeira colheita é cevada. Lembra de Juízes 7, versículo 13? Quando Gideão ali naquele contexto com os midianitas, que o Senhor mostrou para ele o sinal do velo de lã, ora seco, ora molhado, etc. E mais à frente: Senhor, mas é isso mesmo. Aí ele desce ao arraial dos midianitas, dos adversários, e ouve alguém contando um sonho. E no sonho alguém conta assim: olha, eu vi um pão de cevada rodeando aqui o território aqui. É a espada do Senhor, é Deus usando Gideão. Deus entregou nós todos aqui nas mãos de Gideão. Ou seja, um pão de cevada torrado. Ou seja, libertação. Levante os seus olhos e veja a libertação que Deus proporcionou. Levante os seus olhos e avante. Proclame esta libertação em Cristo Jesus. Recorda-se hoje para pregar o outro evangelho. Deus nos chamou para pregar a palavra. Não é somente sobre a palavra, é pregar a palavra. Amém.
Aleluia. Então isso deve mexer conosco, isso deve nos chamar a atenção, deve abalar as nossas estruturas e nos fazer entender o que eu tenho feito de errado com o culto ao Senhor. Porque eu fui liberto, mas não fui liberto por preço de ouro, nem de prata, nem de pedra preciosa, não. Nem de royalties de petróleo, não. Eu fui salvo por algo que nada nesse mundo, em outro mundo, onde quer que seja, pode comprar: sangue precioso de Jesus Cristo. Você pode adorar a Deus pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Você pode adorar a Deus pelo sangue derramado. A palavra nos informa, Jesus diz assim: eu sou o pão vivo. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o pão da vida, em João 6, verso 48. Eu sou o pão da vida. E esse pão é o pão que nos dá a libertação, que nos dá a liberdade. Olha para lá para o livro de Gênesis. Como é que o homem caiu em pecado? O homem caiu em pecado no momento em que ele desobedece a Deus, comendo o fruto proibido. Os irmãos sabem que havia no Éden, o jardim do Éden, onde tinha ali todo tipo de alimentos ali, de árvores, e tinha duas ali, especificamente falando. Uma que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, e a outra é a árvore da vida. Da árvore do conhecimento do bem e do mal não deveriam comê-la, mas então ali o adversário entra, tenta, e há a queda do ser humano. E como é que houve a queda? Houve a queda quando o homem comeu. Houve a queda quando o homem desobedeceu a Deus. Observe, quando o homem se afasta de Deus, ele quer ser Deus. Porque o que foi que Satanás disse para aquela mulher? Olha, esse fruto aí vai te deixar poderoso como Deus. Serão como o Senhor, conhecendo o bem e o mal. Você vai ter um conhecimento tremendo. E aquilo ali foi algo que mexeu com Eva, mexeu com o ser humano, mexeu de tal maneira que caiu. Mas então você vai ser semelhante ao Altíssimo. Mas não foi isso que Deus disse? Não pode comer? Não comer nem tocar. Não estava escrito isso. Mas é isso mesmo. Vocês podem comer. O texto diz: podemos comer livremente. Isso ela omitiu também. Ela não disse para a serpente, Satanás, que podiam comer livremente. Nós podemos comer, mas aquela não podemos. Mas a outra livremente ela omitiu. Olha como é que é sério isso. E tem mais um detalhe. Quando o homem se afasta do Senhor, ali ele estava afastado. Porque a queda, às vezes, você olha, tem pé, está bonitinho, mas só Deus sabe como é que está lá dentro. Eu quero dizer, Deus conhece as suas ovelhas. Deus conhece o seu rebanho. Deus conhece o seu povo. Deus conhece os seus eleitos. Deus sabe muito bem como é que nós estamos. Deus sabe como você e eu chegamos aqui nesta manhã. Deus sabe como é que estamos passando esse ano de 2009. Deus sabe muito bem como tem sido nossa trajetória, nossos anseios, desejos, vontades, assim por diante. Mas eu quero dizer uma coisa: nós temos aqui hoje Páscoa, nós temos aqui hoje libertação, nós temos aqui hoje o pão da vida que liberta. E quando eu olho para a mulher que se afasta, o pecador, o homem de Deus, o homem, a mulher, quando ele se afasta, ele quer ser Deus, ele quer parecer Deus. Então eu serei semelhante ao Altíssimo. Isso é algo assim, olha que coisa mais linda, você é semelhante ao Altíssimo. E caiu profundamente o ser humano. E caiu terrivelmente a ponto de que a única forma de socorrê-lo é Cristo Jesus morrendo na cruz do Calvário. E quando Cristo morre na cruz do Calvário, derrama o seu sangue precioso pelos eleitos, o homem então come. Ele disse: quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Então o homem come e peca. Aí agora o homem obedece a Deus e come do pão da vida, do alimento celestial que é Cristo Jesus, o maná do céu. E ele diz: vossos pais comeram maná no deserto, mas eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o pão da vida, eu sou o pão que dá vida. E alguém comendo não vai mais ter fome. Então quando eu me aproximo de Deus, quando eu me afasto, eu quero ser Deus. Quando eu me aproximo de Deus, eu quero refletir, eu quero resplandecer, eu quero tributar a glória do Senhor Deus Todo-Poderoso. Eu quero transmitir a glória, eu quero estar brilhando da glória de Deus quando eu me aproximo do Senhor Deus. A Bíblia nos informa em Colossenses 1:13, aquele que nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Levantai os vossos olhos e vede que os campos estão brancos para a ceifa. Passou a cega, findou o verão e nós não estamos salvos. Primeira cega que eu quero falar aqui, a cega da cevada, o pão vivo que desceu do céu. E se você estudar e pesquisar, você vai ver que uma da farinha que podia ser usada para fazer o pão seria a da cevada, a farinha do trigo, da cevada e assim por diante. E você olha para essa passagem e vê: não deixe passar a cega, não deixe o tempo de cegar passar. Levante nesta manhã os seus olhos e seja incomodado pelo Senhor, e seja incomodado pelo Espírito Santo, para você ver o que nós temos feito e o que temos deixado de fazer, como nós temos prosseguido, como nós temos andado diante do Senhor.
Não deixe passar a cega, nós reclamamos muito, eu falei agora há pouco. Mas está difícil, é tempo do fim, é o fim do fim. Hoje tem muitas coisas que atrapalham. Eu me recordo de pessoas que trabalhavam o dia todo, de sol a sol, e saíam montado num jumento, num jegue, num cavalo, a pé, de canoa, e iam cultuar o Senhor. Eu me lembro de uma mulher, minha cidadezinha, ela saía, se eu não me engano, 10, 12 quilômetros, arrastando 4 crianças, escadinha, a pé, para chegar no culto, para servir o Senhor. À noite alguém levava embora de carro, mas não tinha tanto carro como tem hoje, então ela ia de sol, com chuva, com barro, com a sacolinha, aquela sacolinha simplesinha, com a sandalinha para chegar na igreja e trocar, porque ia encher o pé de barro, de terra, ia cultuar o Senhor. Hoje, ao menor sinal de chuva, ou de calor, ou de sei lá o que é, nós já não temos mais tempo para o Senhor Deus. Temos sido aprisionados. Mas o Senhor está aqui para nos libertar de toda a injustiça, de toda mentira, de todo engano, de toda essa... Eu estou cansado. Nós cansamos, evidentemente, nós ficamos cansados. Mas será que não vale a pena vir cultuar a Deus mesmo cansado? Será que não vale a pena nós olharmos e ver, não posso deixar passar a cega está aí, é tempo de colher. Será que eu não posso olhar e ver, eu vou cansado, mas eu estou com dor, não dá para ir com dor também. Mas eu estou com muito... Priorize o reino de Deus. Priorize as coisas celestiais. Priorize aquele que na cruz derramou seu sangue precioso. Priorize aquele que veio para nos libertar de toda a imundícia, de todo o império, de todo o mal das trevas. Priorize aquele que veio para nos redimir, nos resgatar. Priorize Cristo, priorize o reino de Deus. Priorize, evidentemente, servir ao Senhor. Não desleixe com a sua família, é claro, não estou dizendo isso, mas priorize o culto ao Senhor Deus, e louvar, e exaltar, e andar na sua presença, porque Ele nos libertou. Não deixe a cega passar, não. Levante os olhos e veja que os campos estão brancos para a ceifa. Observe. Passou a cega, cevada. Fim do verão, uma outra cega, antes do verão, a cega do trigo. E a cega do trigo coincidia, de novo com entre parênteses, com a festa de Pentecostes, ou a festa das colheitas, ou das semanas. O terceiro ia 7 semanas, e no 50º dia, um dia após as 7 semanas, que dá 49 dias, seria o 50º dia, dia de Pentecostes, chamado no hebraico de Shavuot, e depois por causa do helenismo, de colocar a helenização, ficou chamado de Pentateuco, do grego penta, Pentateuco. Pentecostes. E em Pentecostes nós temos uma colheita, que é a colheita do trigo. Passou a cega, cevada, Páscoa, libertação. Passou a cega, outra cega, do trigo. Do trigo tem o que? Pentecostes. No Pentecostes nós temos o que? Poder, derramar do Espírito de Deus. Vocês estão entendendo isso, meus irmãos? Nós temos libertação da parte do Senhor. Não deixa passar a cega. Levante os seus olhos e olhe e veja os campos brancos. Não adianta você ficar olhando para baixo, não. Levante os olhos para você enxergar. Jesus disse assim, se alguém não nascer de novo, não vai ver o reino de Deus. Se alguém não nascer de novo, não vai entrar no reino de Deus. Temos que levantar nossos olhos. Já foi salvo? Já é liberto? Já é nova criatura? Nasceu de novo? Então levante os seus olhos e veja que os campos estão brancos para a ceifa. Não deixe como aqueles homens. Passou a cega, findou o verão. Passou a cega, cevada. Passou a cega, trigo. Trigo tem o quê? Coincidentemente, a festa de Pentecostes. Eu quero dizer uma coisa: Deus ainda continua com poder na sua igreja. Deus ainda continua agindo através do Espírito Santo no meio da sua igreja. Deus continua ainda capacitando homens e mulheres na sua igreja para viver uma vida santa. Porque a verdade é que as pessoas pensam em poder, pastores, e quando se fala em poder, já fala o quê? Eu quero colocar a mão e vai aparecer dente de ouro no fulano. Não é assim? Muitas vezes? Poder, eu quero colocar a mão ali no indivíduo e ele já tem, mulher ou homem com 80 quilos, fica com 40 quilos. Tem esses negócios por aí, não tem? Tem. Mas poder é vencer as trevas. Nós não vencemos as trevas por nosso poder, nós vencemos porque o Espírito de Deus foi derramado na igreja. O Espírito de Deus é derramado na igreja, passou a cega, findou o verão. Qual é a cega agora que eu estou falando? No trigo. No trigo tem o quê? Pentecostes. Pentecostes me remete a quê? Derramar do Espírito. Derramar do Espírito remete ao quê? Ao que Cristo disse: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. A igreja é revestida de poder. Você pode adorar a Deus porque você foi revestido de poder. Então, adorar a Deus. Como convite dos céus. Note,
Preste atenção no que eu vou dizer agora. Não, eu não tenho poder. E falamos logo da linha de Angola. Estou fraco. Você é a igreja, a noiva do Cordeiro, do qual ele derramou do seu Espírito Santo. Se você só é a igreja porque o Espírito te selou. É penhor da parte de Deus. O mundo está se alastrando em pecado e erro, sim, é verdade. As heresias estão se aumentando, sim, porque está escrito na palavra do Senhor que no tempo final ia aumentar a iniquidade, o amor se esfriaria e assim por diante, uma série de coisas ia acontecer. É verdade que ia ter traições, perseguições e coisas dessa natureza, sim, tudo isso é verdade. Mas também é bem verdade que Cristo disse: eu não vos deixarei órfãos, eu vou enviar o meu Espírito e Ele vai guiar vocês a toda a verdade, e Ele vai convencer todos aqueles que vão ser dele do pecado, da justiça e do juízo. Vai convencer todos do pecado, da justiça e do juízo. Entre o pecado e o juízo tem a justiça, guarda isso. Entre o pecado e o juízo, porque o pecado nos leva ao juízo, e o juízo no tribunal do Senhor é tenebroso, é terrível. Mas entre o pecado e o juízo tem a justiça. A Bíblia nos informa que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5, 21. Cristo é a nossa justiça. Então podemos celebrar. Essa colheita tem poder, essa colheita tem autoridade, essa seiva, esse momento de colher tem autoridade, tem poder do Espírito de Deus, poder para me fazer dobrar o joelho e orar 1 hora, 2 horas, 3 horas, poder para me fazer sair de frente do Netflix, de frente do YouTube, de frente dessas coisas que me prendem tanto. Eu preciso do poder do Espírito Santo, e Ele está aqui nesta manhã para derramar mais e mais, encher mais e mais, e nos fortalecer mais e mais. Eu tenho clamado, Senhor, eu levanto uma igreja poderosa na oração. Levanta, Espírito Santo, uma igreja poderosa na oração. Eu me recordo que antigamente as crianças oravam. Não era assim? Revestido do Espírito Santo. Você via ali a senhora, o senhor, os irmãozinhos. Chegava às vezes ficar, acontecia, eu sou do mato também, no meio do mato, da roça, nem no mapa não tem na cidade. E nesse lugar onde eu vim lá, não vou nem falar que lugar que é, porque, enfim, fogão a lenha, esperando a tarde para fazer comida para o povo passar o dia inteiro em jejum e oração. Todo mundo em jejum e oração. O pregador vinha pregar, anunciando o Evangelho. Quando ele levantava para pregar, sentimos a presença sublime do Espírito de Deus. Sentimos aquela atmosfera, aquele ambiente espiritual tão sublime, tão gostoso. Havia zelo, havia temor de Deus, havia condições da pessoa sair pregando, e anunciando e falando com poder e autoridade. Passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Será que nós não estamos salvos disso? Será que nós estamos salvos desse sistema das mídias? Será que nós estamos salvos desse sistema de mentira, de engano? Porque hoje, antigamente as pessoas, para ir fazer alguma coisa errada, ele tinha que sair, ficar longe, enfim. Hoje dentro da sua casa, com o aparelho na palma da sua mão, você faz coisas boas e coisas muito ruins até. Digo de passagem, péssimas. E tem pessoas que me procuram e falam comigo: pastor, eu não tenho conseguido vencer tais coisas. A igreja ela cresce poderosamente quando ela tem oração e palavra. Quando tem oração e tem palavra, palavra e oração, oração, palavra, palavra e oração, ela vai crescer. Mas entenda, crescimento não é enchimento, crescimento é algo espiritual. Às vezes você olha e fala: mas só tem 4, só tem 10, só tem 5, como é que é isso? Porque pregar o Evangelho, você proclama a palavra, você anuncia a palavra, e essa mensagem ela é para todos, mas não é para a salvação de todos. É para todos, mas não é para a salvação de todos. Lembra lá no Egito, capítulo 14, quando a nação sai de Israel, do Egito, a nação, o povo de Deus, a coluna de fogo, de nuvem de fogo, fica entre o povo de Deus e os egípcios. Para o povo de Deus, ele dá luz, ilumina, clareia, esclarece, mostra o caminho. Para cá, fica a escuridão, fica a trevas. Os egípcios não conseguem entender, não conseguem ver. Estão seguindo, caminhando, tentando ali chegar perto, mas não conseguem porque tem uma barreira. E essa mesma que mostra a luz para um, é o que cega outros. Mas se Deus te abrir o entendimento, começa a entender. É por esse Evangelho que nós vamos ter poder para vencer as trevas, para vencer o maligno e para proclamar com ousadia e poder a palavra de Deus. Passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Olha, observe bem. A Bíblia nos informa que em Jerusalém, os apóstolos reunidos ali, cerca de 120, quase 120 no cenáculo. Há alguém que diga em seus estudos que aquele cenáculo pertencia à mãe de João Marcos, o que escreveu o Evangelho. Não posso provar isso.
E estavam ali reunidos quase 120 pessoas, 118, 119, 115, não sei. Mas a palavra do Senhor é essa: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Porque enquanto nós estamos ali na presença do Senhor, buscando o Senhor, nós temos que entender que é Ele que vai nos dar autoridade para proclamar e avançar com a pregação do Evangelho. E se nós negligenciarmos isso, nós olhamos para 8:1, aqui é 1:8. Se nós negligenciarmos, pode ocorrer 8:1 na nossa vida e vir uma perseguição, e nós temos que sair de qualquer forma para anunciar, porque Deus tem pressa nas suas coisas, Deus tem pressa na sua obra. E nós temos sido muito omissos, nós temos sido muito covardes. Mas eu tenho uma boa notícia: essa cega ainda não passou. Essa cega ainda não passou. Dá para nós escolhermos ainda sermos livres dessas imundícias, do engano, do erro, e pedir: Senhor, enche-nos com o Teu Espírito Santo. Senhor, enche-nos com o Teu Espírito Santo. Senhor, enche-nos com o Teu Espírito Santo. Assim como foi feito ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, quando Pedro estava ali, todos os irmãos reunidos ali, de repente, eles foram cheios do Espírito, foram derramar do Espírito Santo. E lá na frente nós olhamos no capítulo 8 de Atos também, quando Filipe está pregando lá em Samaria, aqueles que eram mistos entre judeus e eram mistos, né? Tinha aquela dificuldade, não era puro, judeu puro. O Senhor também os encheu com o Espírito Santo. Lá na casa de Cornélio, capítulo 10, verso 44, quando Deus enche a Cornélio com o Espírito Santo e todos os demais que estão ali. Mais na frente, em Éfeso 19, ou melhor, em Éfeso 19, quando Paulo chega ali pregando o Evangelho, ele pergunta: já foram receberam o Espírito Santo quando vocês creram, mas nem ouvimos que haja o Espírito Santo? Somos batizados no batismo de João, ou seja, um remanescente do batismo de João, também foram cheios do Espírito Santo. E os anos vêm passando, e vem passando, e vem passando, e vem passando, e aí levantamos nossos olhos e podemos ver que os campos estão brancos. Nós só enxergamos o copo metade vazio. Nós temos que aprender a enxergar o copo metade cheio. Não está meio vazio, está meio cheio, está difícil, tá, mas tem poder de Deus para encher a nossa vida, a sua vida. O homem que se propõe a buscar a Deus, a mulher que se propõe a buscar a Deus e consagrar e estar na presença do Senhor, ele vai fazer a diferença pelo poder de Deus na sua vida. Amém. Paulo disse, está relatado: não me envergonhe do Evangelho de Jesus Cristo. Mas ele continua: porque esse Evangelho é o poder de Deus. Para a salvação do judeu, para a salvação do grego, para a minha salvação, salvação dos mineiros, salvação do paulista. Esse Evangelho é o poder de Deus. Passou a cega, findou o verão e não estamos salvos. A cega do trigo. Pentecostes, poder. Lembra do título da mensagem? Levantar os nossos olhos. Campos brancos, libertação, Páscoa. Poder, Pentecostes. E agora, findou o verão. No contexto de Jeremias, o povo estava vendo, não tem jeito, vamos em cativeiro. E foram mesmo. E foram em cativeiro. E destruiu o templo. E as esperanças dele. E foram em cativeiro. Havia uma mensagem, várias mensagens que retornariam. Mas eles foram. Foram. Essa é a verdade, eles foram. Hoje eu olho, amados irmãos, e vejo um cativeiro muito grande. Em muitas igrejas, em muitos lugares, em muitos ministérios. E na mentalidade, na mente de muitos na igreja, que são tão distantes da verdade do Evangelho e da simplicidade do Evangelho. A palavra nos informa assim, a não ir além do que está escrito. E as pessoas não têm o que está escrito e querem achar alguma coisa além do que está escrito e querem confrontar aqueles que pregam o que está escrito, porque o que está escrito não é tão, às vezes, apetecível. O que está escrito é falar de sangue, é falar de cruz, não. Vamos falar de coach. A moda hoje é coach. Em nome de Jesus. Não, eu sou. O que você é? Sou coach. Trem isso, como fala o mineiro. O que você é? O camarada nem das fraldas não saiu ainda. Hã? O que você é? Sou conferencista. Mas doutrina não. Mas eu sei fazer o popular. Você sabe o que é regeneração? Quem? Doutrina da regeneração? Não. Não sabe o que é isso? Não. Você não sabe o que é falar do sangue de Jesus? Que sangue? Não. O negócio é pegar rosa ungida e tacar no povo. O negócio é pegar um banco, a toalhinha, ó, passa assim, ó, só colocar até a conta do banco para aparecer dinheiro. Né? Mas eu tenho clamado ao Senhor, eu tenho buscado a Deus, eu tenho falado nas minhas pregações, sabe?
Senhor, levanta um povo cheio da tua palavra, cheio do teu Espírito Santo, que não tenha vergonha, que seja ousado, que não seja covarde, que tenha coragem de dizer: Jesus é o Senhor que morreu na cruz para derramar o seu sangue e comprar os seus redimidos, os seus eleitos, aleluia, e levar para a glória eterna. Aleluia. Ontem eu conversava com o pastor, ele dizia assim, de um grande ministério, e eles não podem pregar a verdade, então muito grande, muito rico, muito abarrotado, todo mundo quer fazer parte, muitos querem fazer parte, né, desse ministério, e eles não podem pregar a verdade, porque se pregar a verdade vai esvaziar e vai encher um outro igualzinho a esse, mas com outro nome. Eles vão migrar, tá ali, agora mudou aqui, vai pregar a cruz, vai pregar a salvação, arrebatamento da igreja, a volta do Senhor, que é um evento, ele vem, a igreja vai subir, não é secreto, não é aquela situação de 7 anos depois, vocês sabem disso, mas a volta do Senhor. Não prega mais isso. Eu gosto dessa igreja, desse ministério que eu estou pertencendo, e estou apaixonado e faço parte, quero vir até a eternidade, né, partir com o Senhor nesse ministério, que diz assim: igreja missionária, primeiro que a igreja, e é missionária, sempre ardeu no coração as missões, e fala o quê? Da volta de Cristo, e fala da volta de Cristo. Todo dia eu acordo e eu penso: hoje podia ser hoje a tua volta. Glória. Todo dia eu penso: Senhor, podia ser hoje a tua volta. Eu não penso assim, ó, hoje eu podia ficar rico, hoje eu podia ganhar dinheiro, hoje eu podia. Todo dia tem sido meu primeiro pensamento: Senhor, oh meu Deus, podia ser hoje que a nuvem vai vir em glória e poder, e Jesus naquela nuvem, e as bandeiras tocando, e a igreja subindo a conta do Senhor. Aleluia! Aleluia! Todo dia, aí quando fecha o dia, eu vou dormir e falo: não foi hoje. Não foi hoje. Pode ter que dormir na madrugada, o Senhor nos venha surpreender e vai ser algo tremendo. Passou a cega, findou o verão e nós não estamos salvos. O apóstolo Paulo em Coríntios, 1 Coríntios 2, 4, 5, ele diz: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas na demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoie em sabedoria de homens, mas no poder de Deus. Demonstração do poder, demonstração do Espírito, pregação e exposição das Escrituras. Amém. É isso que vai sustentar uma igreja, é isso que vai fortalecer a igreja, Amém. É isso que vai fazer uma igreja ser coesa na doutrina santa. Amém. Passou a cega, trigo, cevada e trigo. Páscoa, libertação. Pentecostes, poder. No verão, coincidia com a colheita das frutas, figos, romãs. Isso aí na uvas, figos, romãs, entre outras, na ocasião do verão. E também, coincidentemente, na ocasião do verão, tinha uma outra festa, chamada Festa dos Tabernáculos. E na Festa dos Tabernáculos, nós olhamos algo assim, profundo, que está em João 1 e o verso 14. E eu quero te convidar a ficar em pé agora. E está escrito ali no livro de João, capítulo 1, verso 14, a seguinte expressão da parte do Senhor: e o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Na festa tabernáculos eles pegavam galhos desses frutos aqui, do que da colheita da terra, da ocasião, do tempo, daquele momento ali, né? Vamos supor que fosse nossa linguagem aqui, fosse manga, fosse laranja, cocã, a época da cocã. Então vamos fazer nossas cabanas aqui, porque isso vai remeter ao que eles viveram no deserto e morando em cabanas. Então agora vamos fazer uma festa de 7 dias aqui, e essa festa é a festa dos tabernáculos, e vamos fazer aqui esse cerimonial ao Senhor, para que possamos então chamar de Sucote, e essas cabanas chamadas de Sucá, e eles faziam com essas árvores, com esses galhos, e habitavam ali, celebravam. Era algo assim extremamente espiritual, extremamente solene dentro da nação. E quando nós olhamos para 1 e 14 de João, está escrito assim: o verbo se fez carne e habitou entre nós. Aleluia. E o verbo, Cristo, se fez carne e habitou entre nós. Passou a cega, findou o verão e nós não estamos salvos. Por isso que eles disseram lá no livro de Jeremias, capítulo 8, versículo 20. Olhando para a primeira das cegas: cevada, Páscoa, libertação. Segunda colheita, trigo. A festa era
Pentecostes, poder, derramar do Espírito. Nessa festa aqui, nós olhamos para o Cristo que em carne veio habitar entre nós, veio tabernacular entre nós. E tem uma expressão que eu amo ler e comentar, quando ele diz, antes de ir, numa ocasião, ele diz: eu estarei para sempre com vocês. Você pode colocar a sua Bíblia no banco e segurar a mão do seu vizinho aí? Você pode segurar a mão dele, dela, aleluia, e dizer: findou o verão, mas nós temos Jesus tabernaculando entre nós. Glória a Deus. Lembra que eu disse que o título é Campos Brancos, Libertação, Poder e Frutos? Porque Jesus diz aqui no livro de João, capítulo 15, e esse eu vou ler. João, feche os seus olhos. Começa a entender isso agora. Começa a contemplar isso melhor agora. Feche os seus olhos. Entra nesse ambiente mais profundo agora e espiritual. João, capítulo 15. Festa dos tabernáculos. O Verbo encarnado tabernaculou entre nós. Ele disse: eu não vou deixar vocês sozinhos. Vou estar com vocês até a consumação dos séculos. Ele diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda vara que está em mim dá fruto, e tira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis livres pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim vós também, se não estiver em mim. Eu sou a videira verdadeira, e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Aleluia. Pentecostes é poder, aleluia. Páscoa é libertação, e tabernáculo é fruto. Jesus nos chamou para frutificar, para darmos fruto, e frutos dignos de arrependimento. Ele diz: eu sou a videira verdadeira, e vocês são as varas. Se eu estou em vocês, vocês vão frutificar, vocês vão dar frutos. É uva faz o vinho, alegria, é figo, sempre a cura. E também tem romã, que é o ministério sacerdotal. Amados irmãos, vamos frutificar na presença do Senhor. Passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Isso foi o que eles disseram, mas nós estamos salvos, lavados, remidos, comprados e pagos pelo sangue precioso de Jesus. Aleluia, aleluia. Adore a Deus por 30 segundos. Adore a Deus por 30 segundos. Para você frutificar. Para você frutificar. A igreja tem que frutificar. Você é uma vara ligada no Senhor. Ele vai limpar essa vara. Esse ramo vai ser limpo. Ele vai podar, ele vai cortar, ele vai limpar. Para que dê muito fruto. Não fosse vós que chamasse a mim, mas eu que escolhi a vós. Para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Aleluia, 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 aleluia. Passou a cega, findou o verão, e nós estamos salvos. Jesus vem e diz: levantai os vossos olhos e vede que os campos estão brancos. Aleluia. Grande é o teu nome, Jesus. E o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Por que você não está dando fruto? Ele pode nos limpar e nós damos frutos para a sua glória. Ele pode nos limpar das mazelas, das imundícias, das fraquezas, do fracasso, de limpar das desculpas, das farrapadas, e nos fazer frutificar. E o fruto vai ser grande, poderoso, vai ser progressivo, vai ser crescente. E o Verbo se fez carne e habitou e tabernaculou entre nós. Passou a cega, findou o verão, mas nós aqui estamos salvos na presença do Senhor. Olha para cá. Olha para cá. Olha para cá. Aleluia. Olha o que diz aqui em Jeremias 8, verso 11 e verso 12. Olha só. E curam a ferida da filha de meu povo.
levianamente ou superficialmente, dizendo paz, paz quando não há paz. Porventura envergonham-se de cometerem a abominação? Não, de maneira nenhuma se envergonham, nem sabem que coisa é envergonhar-se. Portanto cairão entre os que caem e tropeçarão no tempo em que eu os visitar, diz o Senhor. E caiu e foi realmente em cativeiro, porque eles buscavam outros médicos, forma de cura que não é a palavra que informa. Olha o que diz aqui: passou a século, findou o verão e nós não estamos salvos. Estou quebrantado pela ferida da filha do meu povo, ando de luto, o espanto se apoderou de mim. Aí vem a palavra que Jeremias diz. Eu quero encerrar a mensagem com essa palavra: porventura não há bálsamo em Gileade, e não há lá médico? Por que, pois, não se realizou a cura da filha do meu povo? Ou seja, tem bálsamo em Gileade, uma região montanhosa onde tinha uma planta que saiu uma enzima ali, esfregando, tinha que esfregar, tinha que amassar. Aqui eu me lembro do Cordeiro de Deus lá na cruz do Calvário sendo amassado, sendo apertado, sendo espremido, para sair a cura das nossas iniquidades. Os que estão sãos não precisam de médico. Poderoso é o Senhor. Os que estão sãos, sadios, não precisam de médico. Mas há bálsamo em Gileade aqui nesta manhã também, gloriosa, para a cura das feridas do povo. Aleluia, Jesus. A Bíblia nos informa, Marcos 2,17: os sãos não precisam de médico, mas os doentes precisam. Eu preciso do médico Jesus para curar minhas feridas. Eu quero convidar o Ministério do Louvor aqui para me ajudar nesta hora. Eu quero convidar os amados para me ajudar aqui nesta hora. E você ainda em pé, não senta não, estou acabando já, mas 5 minutinhos. Vamos adorar o Senhor com uma canção, com um louvor a Deus. A bálsamo em Gileade. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Pelas suas feridas, Aleluia. pelas suas pisaduras, fomos sarados. Pelas suas pisaduras, Isaías 53. Pelas suas feridas, o castigo que nos traz a paz está sobre ele. Eu quero que você tribute agora a mais profunda adoração a Cristo, Glória a Deus. que te libertou, que nos libertou, que nos dá poder e que nos faz frutificar pela sua verdade, a sua palavra. Levantai os vossos olhos e vede que os campos estão brancos para sempre. Levantai os vossos olhos e contemple a necessidade, a urgência e a possibilidade grande de anunciar e pregar e pescar essas almas que estão aí, não só lá fora, mas também dentro, estão enganadas e distantes daquilo que é a verdade do Evangelho.